meu querido Haroldo. Eu estava vendo muitos vídeos, palestras suas, né? E você, como um grande estudioso, podia iluminar nós aqui, né? Sobre Jesus, que as pessoas, eu vi aqui uma palestra sua que você fala assim, o segredo esquecido de Jesus. O que na sua opinião, as pessoas esquecem sobre Jesus e acaba pensando tantas outras coisas e não fala a parte mais essencial dos ensinamentos de Jesus? O que você acha que as pessoas esquecem de aprender sobre Jesus? Guru, eu tenho um caso do Gandhi que eu gosto muito. Né? Quem me contou foi o neto dele, Arun Gandhi. Eu fiz uma palestra com Arun Gandhi em Brasília sobre conciliação e aí ele me contou esse caso. O Gandhi foi chamado para era um congresso onde tinha a presença de vários religiosos e o Gandhi ia falar nesse congresso. E aí uma pessoa assim fanática e muito indelicada, muito sem educação, fez a seguinte pergunta para o Gandhi: Gandhi, o que nós temos que fazer para que o cristianismo tenha o maior crescimento na Índia? Poxa, o Gandhi era hindu, estava vindo da Índia. Indelicado isso, né? É um desrespeito à religião dele, ao país dele, à cultura dele, né? Mas o Gandhi não se ofendeu. Não se ofendeu. Ele respondeu assim: olha, duas coisas são necessárias para o cristianismo crescer na Índia. A primeira é: o cristianismo deve ser ensinado sem deturpações. Segundo, o cristão deve aprender a viver como Jesus Cristo. Acabou a conversa. A pessoa que fez a pergunta ficou sem graça. O que está faltando para a gente? Está faltando a gente seguir o exemplo de Jesus. Eu vejo muita adoração a Jesus. Eu vejo muito Jesus nas músicas, muito Jesus nas palestras, muito Jesus nos cultos, mas eu vejo pouco Jesus na vida do cotidiano. Né? A gente fala em Jesus, mas na hora de tratar o nosso semelhante, a gente esquece o padrão moral de Jesus. Então eu vou repetir aqui com o Gandhi. O que está faltando no cristão é viver como Jesus vivia. Perfeitamente, exatamente isso, né? Então, já que nós concordamos que o mal existe dentro de nós, como entender os caminhos da dor e do sofrimento em nossas vidas segundo seus anos de estudo? Bom, Bru, essa foi a questão que me atormentou até os 15 anos de idade. Como eu te disse, eu fui criado no catolicismo e muito religioso, sempre gostei de Jesus, do Evangelho, isso sempre me tocou muito, mas eu ficava me perguntando, por que uma criança nasce com paralisia cerebral? Por que uma criança de 3 anos de idade morre com câncer no pâncreas? Por que uma pessoa nasce num berço de ouro, numa família extremamente rica? E aí eu comecei a pensar, bom, se essas pessoas vão para o céu, imagina alguém que nasceu num berço de ouro, teve tudo, nunca passou nenhuma dificuldade, mas era uma pessoa boa. Uma pessoa boa, viveu como uma pessoa boa. Foi para o céu. E aí uma criança que nasceu com paralisia cerebral, viveu até os 35 anos de idade numa cadeira de rodas, sofrendo horrores. Vai para o céu também. Cadê a justiça divina? Cadê o equilíbrio? Quer dizer, como é que é isso? Como é que a gente vai? Aí você pensa que tem pessoas com extrema sabedoria, tem pessoas extremamente ignorantes.
Tem pessoas extremamente bondosas, pessoas extremamente perversas. Como que se concilia essa diversidade? E a única resposta é céu e inferno? Como é que nós vamos colocar tanta gente diferente no céu? Qual o critério para uma pessoa ir para o inferno e ir para o céu? Né? Então, essas questões me atormentavam. E aí eu comecei a pensar nas grandes questões. Por que nós estamos aqui? De onde viemos? Para onde vamos? Qual que é o sentido da vida? E isso me fez pensar na imortalidade da alma, na evolução espiritual, que nós estamos numa jornada, nós estamos subindo uma escada. Isso está lá na Bíblia, está lá no Velho Testamento. Jacó viu uma escada que ligava a terra ao céu. E os anjos desciam e subiam por essa escada. Que escada é essa? Não seria a escada da evolução? Cada um está num degrau, mas todos nós estamos subindo? Todos nós estamos nos aperfeiçoando? E um dia todos vamos chegar no alto dessa escadaria? Né? Então, essas respostas apaziguaram a coração, né? Me levando a ver que nós temos uma vida, a vida imortal, mas várias existências. Então, eu preciso nascer, morrer, renascer, progredir sempre, até que eu possa chegar num ponto de pureza, de sabedoria e de amor, de iluminação, que eu não preciso mais passar pelas dificuldades, pelas dores, pelos sofrimentos desse plano que a gente vive, né? E aí, Guru, pensando nisso, eu consigo juntar Evangelho, Espiritismo, Doutor Estranho da Marvel, Budismo. Eu consigo juntar tudo e tudo faz sentido. Maravilhoso. Falando sobre esses conceitos assim mais polêmicos, eu queria saber a sua opinião, caso você já tenha escutado sobre isso, sobre os 3 dias de escuridão, que rola isso muito na internet, né? Que nós vamos ficar com 3 dias de escuridão, sem internet, e vai ser um caos, etc. Qual que é o que você pensa sobre isso, meu querido Haroldo? Eu penso, você usou uma palavra aqui que eu acho muito poderosa, que é a palavra arquétipo. O grande psicólogo Gustav Jung, que criou essa expressão arquétipo. E o que Jung dizia sobre os arquétipos? Os arquétipos são estruturas de pensamento, são modelos de pensamento que estão presentes em todas as civilizações do planeta Terra, em todas as épocas da humanidade. Então, existe um arquétipo que está presente em todos os livros sagrados, em todas as civilizações, na Síria, no Egito, na Índia, na China antiga, em tudo, que diz assim: nós vamos atravessar um período difícil que representa purificação. Então, a humanidade inteira tem essa intuição. Todos nós temos essa intuição. Esse período chegou. Nós estamos vivendo ele. E cada um expressa essa ideia usando palavras e ideias diferentes. Mas o arquétipo é o mesmo. Então tem gente que vai falar de os 3 dias da escuridão, os evangélicos vão falar de o milênio, nós espíritas vamos falar de transição planetária. Cada cultura, cada religião vai usar uma linguagem, vai usar uma metáfora, mas nós estamos falando da mesma coisa. Um período de dor, de dificuldade, que serve para dar uma purificada para que a Terra possa entrar numa nova etapa de evolução, onde o bem predomine, onde a gente consiga viver de uma maneira mais equilibrada, de uma maneira mais harmônica, mais fraterna,
né? O islamismo fala isso, o judaísmo fala isso, o protestantismo, o catolicismo, o espiritismo, todas as religiões, todas as culturas falam disso, né? Só que cada um traduz com as suas palavras. Então, quando eu vejo isso, aos 3 dias, a lua de sangue, eu tento interpretar isso para ficar com a ideia central que está por trás da linguagem. Haroldo, eu queria saber de você qual que você entende que foi a contribuição do Chico Xavier para o mundo espiritual, assim, um apanhado de tudo. Qual a importância desse grande homem que esteve no Brasil aqui até tão pouco tempo atrás? Eu acho que, falando assim diretamente, Chico Xavier teve 2 contribuições assim impressionantes. A primeira, a bondade de Chico Xavier. Todas as pessoas, padres, pastores, judeus, muçulmanos, ateus, todo mundo que teve a oportunidade de encontrar Chico Xavier e de conviver um pouquinho com ele, todos são unânimes em dizer: era a bondade em pessoa. A bondade genuína. Essa é a primeira contribuição. Segunda contribuição de Chico Xavier. Através de Chico Xavier, nós temos milhões de provas de que depois da morte nós sobrevivemos. A consciência sobrevive após a morte do corpo físico. A vida de Chico Xavier, o trabalho dele, é uma prova incontestável desse fato. E aí nós poderíamos ficar aqui horas e horas citando milhares e milhares de provas que as faculdades de Chico Xavier contribuíram para demonstrar. Mesmo depois da morte do corpo, a nossa consciência sobrevive e continua evoluindo. Essa é a grande contribuição de Chico Xavier. Contribuição maravilhosa, né? Eu tenho muita felicidade e alegria de estar encarnado aqui numa mesma época que ele, né? Uma pessoa tão incrível, tão importante, tão icônica. Eu aproveito nesse mesmo assunto, a gente pode falar do Emmanuel, né? Que você tem até uma obra falando sobre o Emmanuel, eu estava vendo ali os seus livros e tal. Muito se diz, eu vou explorar mais as partes polêmicas aqui, né? Que supostamente o Emmanuel estaria encarnado no interior de São Paulo. Existe alguma possibilidade disso? Isso é apenas alguma coisa de internet? O que você pode nos dizer sobre isso, a reencarnação de Emmanuel? Olha, Guru, eu particularmente, respeitando quem pensa diferente, né? Eu não concordo com isso. E eu vivi experiências assim, se não fossem trágicas, seriam cômicas. Porque eu já vi pais trazendo crianças nas minhas palestras e falando assim: olha, esse aqui é o Emmanuel reencarnado. É como se fosse o filme lá do pequeno Buda. Ah, esse aqui é o Emmanuel. Olha, eu vim trazer aqui o Emmanuel para você conhecer. O tempo passou, essas crianças cresceram, e o que eu pude ver com os meus próprios olhos? Foi uma tragédia para essa criança. Porque não era nada de Emmanuel reencarnado. E essa expectativa que os pais colocaram em cima dessa criança foi horroroso para essa criança. E como se fosse possível a gente identificar: olha, esse aqui é o fulano. Né? Não é assim. Não é assim. Existe uma sabedoria divina nas coisas. Né? Não é assim que funciona. Né? Então, particularmente, eu não acho que Emmanuel está reencarnado. Né? Não acho. Não acho que chegou a hora ainda dele vir, porque nós ainda vamos ter que passar por um momento ainda de dificuldades no mundo. Essa dificuldade vai ensinar para a humanidade a respeitar a natureza, a respeitar o semelhante e a respeitar a si mesma. Eu acho que a gente não aprendeu a lição ainda. Veja que depois da pandemia, muita coisa piorou.
piorou. A gente achava que com o sofrimento da pandemia a humanidade ia piorar. Parece que não. Né? Não melhorou, piorou. Então, talvez a gente tenha que viver ainda dificuldades maiores. Então, particularmente, não acho que Emmanuel está reencarnado. Acho que a transformação do mundo vai se dar com a vinda de muitas pessoas boas que vão encarnar nesse mundo. Emmanuel é uma delas, mas quando eles vierem, eles virão num grupo muito grande. E será uma transformação generalizada. Perfeito. Outra também pessoa icônica que desencarnou recentemente, né, foi o Divaldo Franco. Você também poderia falar, né, sobre a importância do Divaldo no mundo, para o mundo espiritual e para o mundo também aqui que nós vivemos. O Divaldo é incrível, né? Primeiro assim, 98 anos de idade. Desses 98, 70 anos viajando o Brasil e o mundo, divulgando o Espiritismo, divulgando a imortalidade da alma. Uma instituição que é a Mansão do Caminho, lá em Salvador, que acolheu milhares e milhares de crianças órfãs, de mães solteiras. Então, é tanto tempo trabalhando, ele viajava tanto, ele ajudou tantas pessoas, que assim, é uma honra para a gente viver na época que ele viveu, conviver com ele. O Divaldo, eu convivi muito com ele, uma pessoa tão bem-humorada, apesar de todas as dificuldades, ele estava sempre sorrindo, estava sempre brincando e incansável. Incansável. Ele tinha um ritmo de trabalho e trabalhou intensamente até os 94 anos de idade. Viajava vários lugares do mundo com 94 anos de idade. Né? É admirável, admirável. Ele é realmente um ícone, uma pessoa que eu tenho mais profundo respeito e gratidão. Muito bem. Divaldo Franco incrível, né? Sempre contribuindo ali também. O Brasil, né? Eu posso até engatar nessa pergunta. Eu vi tem uma palestra sua que todo mundo fala que o Brasil vai ser o coração do novo evangelho. Você tem um pensamento bem assertivo sobre isso. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa história do Brasil ser o celeiro do mundo, do coração do evangelho. Como é que se dá isso aí? Guru, para falar disso, a gente só precisa recuperar um pouco da história do Velho Testamento, né? Da história da Bíblia hebraica. Lá no Velho Testamento, diz que, naquela linguagem simbólica do Velho Testamento, que Deus escolheu o povo hebreu para ser luz para as nações. Então, o povo hebreu, os judeus, tem uma missão. Eles trouxeram o monoteísmo, a ideia de um Deus único, tanto que Jesus é judeu. Né? Nasceu ali e, a partir dali, deu continuidade àquela missão dos judeus. Mas, quando a gente lê os profetas do Velho Testamento, eles estão sempre chamando a atenção dos hebreus, do povo hebreu. Vocês falharam, vocês vão ser castigados. E várias coisas ruins aconteceram com o povo judeu, e os profetas diziam: olha, vocês falharam, agora vocês vão colher as consequências das escolhas erradas que vocês fizeram. Então, eu acredito que o Brasil tem uma missão espiritual? Sim. No Brasil, nós temos uma diversidade religiosa. Nós temos uma base espiritual e uma natureza do povo brasileiro que coloca o Brasil realmente com uma missão incrível. Agora, o Brasil está cometendo erros graves? Está. Está. O Brasil vai passar por sofrimentos incríveis? Vai. Por quê? A mesma coisa que os profetas diziam para o povo hebreu. Né? Nós, no Brasil, estamos perdendo a noção de justiça.
da honestidade, do caráter, da fraternidade. Então, tudo pode, uma impunidade, o crime tomando conta da nossa sociedade, uma desigualdade absurda. Então, vamos sofrer as consequências dessas escolhas equivocadas? Vamos. Isso vai gerar sofrimento para o povo brasileiro? Vai. Porque nós somos responsáveis pela nossa vida, individualmente e coletivamente. Nós sofremos as consequências das nossas escolhas. E o Brasil vai colher frutos amargos, porque está fazendo escolhas horríveis. Mas isso apaga a missão do Brasil? Não, não. Há um celeiro de espiritualidade, há um celeiro de religiosidade no Brasil, que no momento oportuno vai florescer e vai ajudar os outros povos nesse aspecto específico. Porque eu acho que cada nação, cada país tem uma missão. Não é só o Brasil. Cada nação tem uma missão, cada nação contribui. Eu acho que o mundo é uma grande orquestra, cada país toca um instrumento. Né? Mas ao Brasil cabe essa missão da fraternidade, da religiosidade, da espiritualidade. Infelizmente, estamos cometendo muitos erros e talvez tenha um caminho aí de sofrimento para a gente voltar para a nossa missão, voltar a cumprir aquilo que está destinado para o povo brasileiro. Resposta, temos que ter mais honestidade, menos violência, né? Menos falar menos e agir mais também, né? Porque muitas pessoas que falam muito as palavras bonitas e às vezes poucas atitudes bonitas. O que você encontrou de evidências ou teve de experiência pessoal que corrobora para a ideia da imortalidade da alma, meu querido Haroldo? Nossa, Guru, nesse aspecto eu recebi um presente. Eu já participei várias vezes de reuniões de materialização em que eu pude conversar com espíritos materializados na minha frente. Eles me tocaram, tiraram meus óculos, tocaram na minha cabeça, conversaram comigo várias vezes, em anos consecutivos. Né? Então, eu tive essa experiência. Não tem como transmitir isso para as pessoas. Mas eu tenho certeza absoluta da imortalidade da alma. Absoluta. Diante do que eu vi e do que eu vivi, não tem como eu duvidar. Né? Mas também não tem como eu transmitir isso para ninguém. Porque é só você vivendo essa experiência para ter a certeza que eu tenho, a certeza que eu construí. Né? De ter o espírito ali materializado, poder tocar nele, conversar, a certeza da imortalidade da alma. Essa certeza eu tenho por conta dessas experiências que eu vivi. O corpo físico, eu tenho certeza absoluta. É maravilhoso, é uma obra divina, mas ele é apenas uma veste. A vida continua mesmo depois da morte física. Eu estou absolutamente convencido disso. Feito. A materialização é algo que realmente deixa qualquer um embasbacado, né? Eu já tive a oportunidade de ver e é um dia inesquecível na vida de qualquer ser humano. Muda a vida de qualquer um, né? Tem alguma outra situação que você viveu alguma coisa assim completamente intangível, alguma coisa espiritual? Porque assim, você é juiz, né? E é uma coisa completamente científica, né? Então fica essa dualidade assim de juiz e essa sensibilidade do mundo espiritual. Tem alguma outra situação que você pode relatar pra gente que você viveu alguma coisa magnífica assim? Bom, eu vou citar uma das reuniões que eu participei, né, de materialização. E nessa reunião eu fiquei com a tarefa, eram 30 pessoas que iam participar. E você não podia entrar com nada de metal, todo mundo foi assim com uma camisa
uma camisa de tipo Hering, né? Um moletom. Todo mundo foi orientado a ir vestido assim para ficar mais confortável, para não levar celular, tirar relógio, né? Só ficava com aliança. E eu passei o detector de metal nas 30 pessoas. Em mim, nas 30 pessoas, e no médium de materialização que estava presente. Então, eu fiscalizei tudo. Numa sala, nós guardamos todas as mochilas, todas as bolsas, todos os celulares. E quando a gente entrou naquele local, todo mundo tinha que ficar de mãos dadas. E porque a gente fazia isso para evitar fraude, para não ter nenhuma alegação de fraude. Então nós adotamos uma regra. Você tinha que dar a mão direita para a pessoa que estava do seu lado direito e a mão esquerda para a pessoa que estava na sua esquerda. Se alguém largasse a sua mão, você tinha que falar: olha, fulano que está na minha esquerda largou minha mão. Aí a gente acendia uma luz azul fraquinha, porque o ambiente era todo escuro, e identificava que alguém se levantou. Então todo mundo tinha que ficar sentado de mãos dadas. O médium estava amarrado. Ele que pediu isso. Era um médium holandês. Ele ficou amarrado numa cadeira. Ele estava lá desmaiado. Durante toda a reunião, ele ficou desmaiado e amarrado. Mas aí aconteceu uma coisa muito legal. O espírito materializado tirou os meus óculos. E quando acabou a reunião, eu não sabia onde estavam meus óculos. Então eu procurei na sala, falei com todo mundo: gente, meus óculos sumiram. E a gente procurou, aí fomos lá, desamarramos o médico, demos água para ele levantou, está se recuperando. E eu falei: gente, sumiram, meus óculos sumiram. Aí nós saímos da sala, todo mundo foi buscar suas bolsas, mochilas, tinha acabado a reunião. E aí eu falei: pessoal, olha nas bolsas aí, porque se alguém encontrar meus óculos, né? Aí uma senhora pegou na bolsa dela, abriu a bolsa, estava todo mundo olhando. Olha que ela abriu a bolsa, os meus óculos estavam dentro da bolsa dela, que tinha ficado numa outra sala. Aí todo mundo viu, olha, ela abriu a bolsa, naquele momento, tirando os meus óculos lá de dentro. Aí foi uma experiência incrível, né? Porque a gente estava numa outra sala, trancado, tiraram os meus óculos, e esses óculos foram colocados numa outra sala, dentro da bolsa dela, e nem aquela senhora sabia, ninguém sabia. Então, acho que foi uma brincadeira que eles fizeram comigo, mas para me dar uma prova de que aquilo era real. Foi engraçado, todo mundo riu, a gente se divertiu, mas foi um presente que eu recebi para atestar, deixar provado para mim que tudo aquilo era verdadeiro. Perfeito, maravilhoso. Essas são, né, as brincadeiras espirituais, né, que a gente fica pensando sempre nisso e fica... o dia que eu vi uma materialização, eu fiquei 2 dias sem dormir, porque eu falei, não é possível que isso está acontecendo. Eu falei, será que é uma mágica? E você fica meio fora de ficar perturbado, mas num bom sentido, né, uma perturbação que você expande a consciência. Muitas pessoas assistindo ao vivo estão falando que teve um relato de uma intervenção divina na prova que você ia fazer para juiz. Procede essa história? Como é que é isso? Não, nem tanto, né? Nem tanto. O que aconteceu foi o seguinte: no dia anterior, porque a prova para juiz ela tem várias etapas. Então você tem uma etapa que é uma prova de múltipla escolha, depois você vai para uma segunda etapa, que é a prova escrita, e depois você vai para uma terceira etapa, que é a prova oral. Então você passa por 7 desembargadores, né, que ficam cada um numa matéria, e aí eles ficam meia hora fazendo pergunta para você. Então, no dia, eu já tinha passado na primeira etapa, na escrita, na prova de múltipla escolha, tinha passado na segunda etapa e tinha ido para a terceira etapa, uma etapa importante. Bom, na noite anterior, eu tive um sonho. O sonho de que eu estava diante de uma pessoa que era um examinador de direito processual penal,
e que eu selecionava o ponto. Então, eu colocava a mão, e é isso mesmo, a prova você seleciona um ponto, um dos itens do edital, você puxa aquilo, na minha época, né? E o examinador, a partir daquele ponto que você selecionou, ele começa a te fazer perguntas sobre aquele item que foi selecionado. Então eu sonhei que eu tinha colocado a mão e na hora que eu tirei o ponto, estava lá, penas alternativas. E aí eu falei, caramba, nossa, eu preciso estudar mais sobre isso. Eu fiquei inseguro. E eu acordei. Eram 5 horas da manhã. Aí eu fui para onde estavam meus livros, lá para o escritório da minha casa. Um quartinho lá que eu tinha os livros. E falei, caramba, eu tenho que estudar melhor sobre isso. E aí eu abri e comecei a ler sobre penas alternativas. E eu fiquei de 5 da manhã até 6:30 da manhã estudando aquilo. Aí tomei café, tomei um banho, me aprontei e fui para a prova, que começava às 8 horas da manhã. Quando chegou na hora da prova, eu fui fazendo os exames e aí chegou no processual penal, o examinador de processual penal. Era o desembargador do Tribunal de Justiça. Eu sentei na frente dele, aí ele colocou o negócio para eu selecionar, eu coloquei a mão. A hora que eu puxei o papel, ele falou, qual que é o ponto sorteado? Que eu abri, estava penas alternativas. Era meu sonho. E eu estava assim, preparadíssimo, porque eu acordei 5 da manhã e estudei aquele tema. Então, naquele momento eu falei assim, meu Deus, eu passei. Eu passei. Agora eu vou ficar tranquilo. Aí respondi tudo que eu tinha estudado. Dali para frente, aquilo me deu uma certeza que eu ia passar naquele concurso. E realmente passei em 7º lugar no concurso de juiz. Depois com as classificações lá de pontuação de títulos, né? Porque tinham as pessoas que já tinham cargo público e tudo. Então, na prova de títulos, eu fui para 11º lugar, né? Foi minha colocação final. Mas fui aprovado e há 22 anos já na magistratura. Meu querido Haroldo Dutra Dias, está incrível esse papo aqui nessa entrevista. Eu moro na periferia de São Paulo, eu passei na frente, o Gabriel deve até já ter visto isso aqui, o que está aqui no estúdio comigo. Tem uma placa perto de uma barbearia que estava escrito assim, era uma placa, né? E ela dizia assim na placa, Jesus vai voltar, você pode não acreditar, mas eu tenho o direito de avisar. Tava assim, uma placa enorme, parecia um outdoor, né? Eu queria que você falasse sobre isso no sentido da volta física de Jesus. Ele vai aparecer no meio das pessoas. O que você entende sobre isso? Que eu tenho visto bastante isso perto das igrejas. Eu acho também que aí tem uma dupla questão. É possível que o Cristo volte a se tornar carne, né? Volte a encarnar entre nós? É possível para fazer essa transformação do planeta? É possível. É possível. Nossa, Aluna, mas como é que vai ser isso? Rapaz, eu não tenho nem ideia. Eu não faço a mínima ideia. É possível que ele volte? É possível. Então, essa é uma possibilidade. Isso está nas profecias. Realmente está. Realmente está lá. Agora, é só isso? Eu acho que não. Então, eu acho que essa volta do Cristo, ela tem também um sentido espiritual, que é a volta do evangelho genuíno, a volta do cristianismo original. O que é o cristianismo original? É a comunidade cristã realmente vivendo como Jesus ensinou. Ou seja, praticando o bem, exercendo o amor ao próximo. Jesus disse, conhecereis que sois meus discípulos por muito se amarem. Então, eu não acho que a preocupação hoje dos cristãos é amar uns aos outros. Eu acho que nós estamos preocupados em ficar rico, ter sucesso, ser abençoado, ter prosperidade material.
Não acho que a prioridade principal hoje dos cristãos seja amar o próximo. Então, é preciso que Jesus volte. É preciso a volta da mensagem original de Jesus. Então, tem esse aspecto arquetípico, tem esse aspecto simbólico, e tem uma profecia de que o Verbo voltará a se tornar carne. Poxa, Haroldo, nós vamos interpretar isso literalmente? Não sei. Pode ser que ele venha para fazer a grande transformação? Pode ser. Vamos aguardar, né? Eu também estou esperando essa volta e se ele vier vai ser incrível. Vou dar um grande abraço nele, se possível. Eu queria te perguntar, você como juiz, se você acredita que um dia a justiça espiritual possa atuar de forma plena na Terra, no caso de que alguém cometesse, por exemplo, um assassinato e um médium pudesse materializar a arma do crime para que a gente tivesse a justiça perfeita. Você acha que isso um dia vai acontecer? Particularmente, não. Eu não acho que isso vai acontecer. E aí eu tenho uma notícia triste para todos os juízes da Terra. O que eu espero, o que está nas profecias, é que um dia nós vamos nos tornar tão bons e tão justos que os tribunais vão fechar. Não vai ter mais o cargo de juiz. Não vai precisar mais de justiça humana. Porque a bondade vai reinar na terra e ninguém vai prejudicar o seu semelhante. Está perto isso? Não. Eu acho que isso está longe ainda. Mas vai acontecer. A justiça vai reinar na terra. E isso está na oração que Jesus nos ensinou. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Então, o dia que o reino de Deus chegar na terra, os tribunais fecham. Não precisa mais tribunal. Perfeito. Você que está estudando em Harvard, que seria assim o ápice, né, o pináculo dos estudos no mundo, a faculdade mais impressionante e famosa que a gente tem no planeta Terra, o que você poderia falar para a gente sobre a inteligência artificial? Porque ela tem assim dois pontos interessantes. Muitas pessoas estão vendo grandes vantagens e outra metade estão vendo grandes problemas, né? De vai acabar os empregos. Eu não teria um robô muito melhor que o Guru para apresentar o programa. Teria um juiz muito mais inteligente do que o Haroldo Dutra Dias, que seria um robô do Elon Musk. O que você consegue esclarecer a gente, porque como tudo que começa, né, é um processo meio delicado, às vezes pode dar exatamente uma catástrofe igual o Exterminador do Futuro já previu, ou pode ser que os humanos se integrem perfeitamente bem com a inteligência artificial. O que você pode esclarecer sobre esse assunto pra gente, por favor? Guru, eu acho que nós, com a inteligência artificial, a gente volta no mesmo debate da bomba atômica. Quando nós, com o desenvolvimento da física, nos tornamos capazes de manipular as energias que estão presentes no núcleo do átomo. Veja, toda tecnologia é neutra. Os seres humanos podem utilizar essa tecnologia para a absoluta extinção, para o fim da vida, ou podem usar essa tecnologia para um progresso absurdo. A inteligência artificial é a mesma coisa. Então, tem várias questões aí. A inteligência artificial vai acabar com milhares de empregos? Milhões, talvez? Vai. Eu acredito que em 10 anos nós não teremos mais nenhum trabalho braçal no planeta. Com a inteligência artificial e com os robôs, acredito que o ser humano vai ser liberado do trabalho braçal.
Isso é bom ou ruim? Depende de como a gente encaminhar isso. Então, isso vai mudar o sistema econômico, isso vai mudar as estruturas sociais, isso vai mudar as estruturas políticas, o mundo vai ser sacudido. Mas veja, eu gosto de enxergar as possibilidades do bem. A inteligência artificial, se for utilizada para o benefício da humanidade, ela vai nos colocar num novo patamar. Ela vai nos proporcionar avanços científicos, avanços na estrutura econômica, que precisa se tornar mais justa. A estrutura econômica do mundo está muito injusta, está muito desigual. Estrutura social, estrutura urbana, respeito à natureza. A inteligência artificial nos dá a possibilidade de corrigir todos esses problemas. Está na escolha do ser humano usá-la para o progresso da humanidade ou para a catástrofe humana. Então, eu sempre gosto de dizer o seguinte: a competição será entre seres humanos que utilizam a inteligência artificial e seres humanos que não utilizam. Porque ela é um grande fator que contribui para o aprimoramento do trabalho humano, da investigação humana. Então, ela tem um grande potencial de nos ajudar. Mas como toda ferramenta, como todo poder tem um risco. A gente tem que saber utilizar. Feito. Então vamos aguardar ansiosos aí para que não aconteça o pior e que os humanos se integrem com essas novas tecnologias, porque já é sabido que ninguém vai parar a IA, né? Mesmo que todo mundo fique chorando aí com os empregos, até eu posso perder o meu emprego, porque vai ter um robô que vai apresentar bem melhor do que eu no futuro. Mas vamos seguir com felicidade e alegria sempre. Falando em poderes, eu queria que você relatasse, no caso de você tenha recebido essa glória de alguma cura espiritual, eu digo de curas físicas que tenham providos de algum espírito, ou se você já viu algum caso assim, de a pessoa estar adoecida e de repente houve uma intervenção espiritual. Você tem algum caso para relatar sobre isso? Nossa, eu tenho centenas de casos. Particularmente, graças a Deus, eu nunca tive uma doença grave assim que tenha necessitado de uma intervenção. Nessa reunião de materialização que eu participei, o espírito que materializou tocou em mim, ele apertou aqui atrás da minha nuca assim, e falou que estava fazendo uma intervenção no meu nervo óptico. Eu tinha tido um problema com um problema aqui na coluna vertebral, e aí ele disse que estava fazendo uma intervenção. Mas não era uma coisa grave, né? Mas eu tenho notícia de vários grupos, especialmente o grupo Frei Luiz, lá no Rio de Janeiro, onde centenas de pessoas foram tratadas de doenças graves e tiveram intervenções assim incríveis, incríveis. E isso sempre se repete, né? Eu que hoje vivo na rotina, né, em contato com médicos, na rotina do hospital, todos os médicos têm casos para contar de pacientes que se recuperam inexplicavelmente, de mudança no curso da doença. Isso é um fato corriqueiro, né? Isso está sempre acontecendo, né? Mas tem notícias, sim, de vários casos, de cirurgias espirituais. Isso é um fenômeno muito comum. Né? E veja, está lá no Evangelho, as curas que Jesus realizava. Então, não acho que isso seja um milagre, eu acho que é um fato extraordinário, mas não é uma derrogação das leis da natureza. Porque quem somos nós para dizer qual é o alcance das leis de Deus? Quem somos nós para saber? Exatamente. Mas pessoalmente, você teve alguma cura que deixou você emocionado, que transformou a sua vida? Sim, teve algum relato? Não de parentes,
De pessoas que estavam próximas de mim, não, nunca tive essa experiência. Mas de pessoas que eu conheço que fizeram tratamentos e se recuperaram, sim. Casos de vários tipos de adoecimento, câncer, vários tipos de doença, pessoas que tiveram intervenção e a partir dali tiveram uma melhora incrível, uma melhora grande. Isso várias vezes. E sempre chega alguém, porque como eu faço muita palestra em vários lugares do mundo, sempre chega alguém me contando, olha, eu tinha esse problema, fiz uma cirurgia espiritual, o problema cessou. E isso é muito comum. Isso é muito comum. Perfeito. Um dos temas que você trata para ajudar, tem muitas pessoas assistindo ao vivo, depois gravado, então vai ter mais pessoas ainda, é como ser autoconfiante sem parecer arrogante. Eu digo isso porque no Brasil, todas as pessoas que se intitulam confiantes acabam sendo percebidas como arrogantes, né? Eu queria que você falasse sobre isso, que é uma coisa muito importante para que a gente aprenda com você. Guru, eu acho que a autoconfiança se torna arrogância quando eu menosprezo o outro. Você não precisa menosprezar ninguém para se sentir melhor. Se você tem necessidade de menosprezar o outro para se sentir melhor, você está doente. Isso não é autoconfiança, isso é doença. Precisa ser tratado, precisa de ajuda psicológica, psiquiátrica e espiritual. Eu posso me sentir bem e respeitar o outro. Para eu aumentar minha confiança, eu não preciso diminuir a confiança de ninguém. Então, esse é o segredo. Então, acredite em você. Você é uma centelha divina, você é filho de Deus, é filha de Deus. Existe um potencial divino dentro de você. Floresça. Faça esse potencial realizar. Desabrocha esse potencial. Mas não menospreze ninguém. Porque não é só você que é filho de Deus. Todos são. Todo mundo tem o direito de manifestar seus potenciais divinos. Pare de menosprezar as pessoas. Pelo contrário, quanto mais você colabora, quanto mais você respeita as pessoas, mais a sua confiança aumenta. Né? Então, esse é o segredo. Esse é o segredo. Autoconfiança significa acreditar em mim, acreditar nos meus potenciais, mas respeitar o outro. Maravilhoso. Falando em confiança, um dos fenômenos que eu vi aqui no programa, né, o programa está com mais de 3 anos, mais de 600 entrevistas sobre paranormalidade, sobre a clarividência, pessoas que conseguem prever o futuro. Você já viu algum fenômeno assim espantoso sobre isso? O que você pensa sobre pessoas que fazem previsões do futuro? Bom, aí, Guru, eu vou. Aqui eu vou lembrar uma cena que todos os nerds vão entender. Que é a cena que o Doutor Estranho, quando o Thanos está lá fazendo aquela confusão, o Doutor Estranho se concentra e aí ele fala assim para o Homem de Ferro: eu examinei milhões de possibilidades. Em apenas uma delas, a gente é capaz de vencer. Então, confie em mim. É isso que eu acredito. Não há uma rigidez em relação ao futuro. O futuro está aberto, ele tem milhões de probabilidades. E à medida que você vai tomando decisões e que você vai agindo, essas possibilidades vão diminuindo. Essas possibilidades vão se concretizando num caminho específico. Então, é possível que alguém consiga enxergar, consiga ver essas probabilidades que são maiores de acontecer? É possível.
É possível. Mas não encare essas previsões como sentenças inflexíveis, porque elas não são. Às vezes elas são um aviso para que você possa mudar o rumo, para que você possa fazer novas escolhas. Então, o futuro está sendo construído. O futuro não está pronto. E onde que o futuro está sendo construído? Agora. Agora. Nesse momento, nós estamos construindo o futuro. Há milhões de probabilidades e a decisão que você está tomando agora, o que você está fazendo agora, vai ter um impacto no futuro. Perfeito. É exatamente isso. Não dá para seguir cegamente, né, essas dicas, porque senão a coisa fica meio complicada, né? Agora eu queria saber de você, por que que existem pessoas que estão prontas e abertas para aceitar a espiritualidade e outras que ainda estão um pouco, né, fechadas do seu ponto de vista, o que define uma pessoa para uma busca espiritual? Eu lembro da história que eu falei lá da escada de Jacó, que tem vários degraus. Eu acho que essa questão da espiritualidade, ela demanda uma maturidade. Você tem que estar amadurecido, você tem que estar desperto para aquilo. Né? Então eu vejo assim, eu vejo que tem algumas pessoas que não estão maduras ainda, não estão maduras para esse tema. Existem pessoas que estão maduras, mas estão escravas de preconceitos. Então, elas estão fanáticas, elas estão presas a convenções, a fanatismos, a extremismos. E aí elas estão prontas para saber da espiritualidade, mas elas não querem por um fundamentalismo. E existem outras pessoas que talvez pelas experiências que viveram, por sofrimento, por dores, abriram o coração e deixam que a vida traga para elas as provas da espiritualidade. Porque tem isso. A vida todo dia está trazendo para a gente surpresas incríveis. Mas você tem que estar com o coração aberto. Você tem que estar com as janelas da mente abertas para que o sol possa entrar. Se você fechar tudo, não adianta. Né? Se você ficar impermeável, nada acontece. É assim que eu vejo.